tema dessa aula ao vivo de hoje são as 3 formas de ganhar mais dinheiro aproveitando melhor, otimizando o seu tempo. Então, esse é o nosso principal foco da aula de hoje. E aí, para isso, eu comentei antes, mas como muitas pessoas entraram depois, algumas ainda estão entrando, estamos acompanhando por aqui, tem o delay, então os comentários de vocês, às vezes vai dar esse prazo, né, uns 30 segundos até chegar para mim, eu respondo para vocês, uns 30 segundos até chegar para vocês, tem esse delay aí da tecnologia também. E lembrando que quem ficar comigo até o final vai ter um bônus, vai ter uma surpresa que eu preparei no final, não só em termos de dicas, não só em termos de conteúdo, mas também uma surpresa, um presente que eu tenho para você. No meio, a gente vai ter essa calculadora, que é algo bem legal, a gente tem recebido muitos depoimentos, muitos feedbacks bacanas do João Paulo, que também faz parte do nosso time, e ele é responsável por essa área de tecnologia, um prodígio, e a gente vai ver o que ele preparou instantaneamente para nós, para a gente já começar a experimentar, calcular o nosso tempo. Porque todos nós temos 24 horas por dia. Mas será que as nossas horas têm valido dinheiro? Será que a gente tem feito ela ter uma escala maior, ela ter um nível de multiplicidade, né? Ser escalável? Nas startups, a gente tem falado muito sobre isso, nesse mundo online também, a gente comenta muito sobre a escala, essa proporção de poder crescer, né, numa forma inimaginável. Então, é um pouco disso que nós vamos falar, como aproveitar melhor. E o que a gente vai aprender aqui? Primeiro, quando a gente fala de quanto vale, em termos de dinheiro, o nosso tempo, por que eu falei nesse sentido? Porque a questão não é trabalhar muito. Por exemplo, um dia eu estava em Manaus, e ministrando uma aula, e sempre quando a gente termina as aulas, a gente às vezes sai para jantar fora, tal, e eu fui para jantar fora e uma garçonete nos atendeu, e eu achei, assim, fantástica a história dela, em termos de luta, uma menina muito guerreira, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando o quanto que ela demoraria para conquistar as coisas que ela poderia alcançar na vida. Por quê? Ela estava contando que, ela falou assim, olha, eu trabalho em 3 empregos. Ela trabalha em um emprego de recepcionista, ela trabalha vendendo como autônoma e ela trabalha como garçonete à noite. Então, ela comentou que ela dormia 4 horas por noite, trabalhava de segunda a segunda-feira. Gente, imagina, 3 empregos, dormir 4 horas por noite e trabalhar de segunda a segunda, não tem descanso, não tem lazer. E aí eu olhei e falei, poxa, é guerreira, batalhadora, mas espera aí. Será que ela vai fazer as horas dela valer mais dinheiro? Trabalhando como garçonete, como recepcionista, sem aprender nada novo, que é o que nós vamos ver aqui nas dicas. Será que ela vai conseguir fazer o tempo dela valer mais de fato? Então, eu percebi que talvez ela ficaria a vida inteira. Talvez ela ficasse 3 anos, 10 anos, trabalhando em 2, 3 empregos, ganhando um dinheirinho suado e ganhando pouco e trabalhando muito. Então, o segredo não é trabalhar muito e ganhar pouco, é o inverso. E aí a gente vai ver que também eu posso trabalhar muito em alguns momentos da vida, mas esse trabalhar muito ele tem que ser um investimento. Eu tenho que ver que daqui a um ano eu já vou conseguir ganhar muito mais, porque tem conhecimento. E aí é onde entra uma questão que eu parei para refletir quando eu resolvi estudar sobre produtividade e gestão do tempo. Há 10 anos, eu comecei a mergulhar profundamente nesse tema e li muitos livros, fiz milhares de cursos. Quem sabe um pouco da minha história, da minha vida, sabe que eu já investi mais de 300 mil reais em treinamentos. Sim, eu sou viciada em cursos, em treinamentos. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu e falei assim, nossa, eu descobri uma sacada, né? Quantos cursos que eu já fiz desde a minha infância, desde quando eu era nova, realmente eu sou viciada. Mas eu percebi o quanto isso mudou, porque hoje quando eu encontro com pessoas que estudaram comigo lá na infância ou na época da faculdade, eles falam, Tati, você não parece a mesma pessoa, parece que você cresceu, foi um salto quântico que você deu. E eu percebi que se isso pôde acontecer comigo,
Eu posso ajudar outras pessoas a ter esse mesmo resultado, a ter essa mesma conquista. Nós podemos dar um salto quântico nas nossas vidas. E para dar esse salto quântico vai estar dentro desses 3 segredos que eu vou compartilhar hoje com você. São 3 segredos que eu apliquei na minha vida, que deram muito resultado e que você também pode aplicar. Milhares de pessoas já fizeram isso. A gente pode pensar assim, isso não funciona, tal. É porque poucas pessoas estão dispostas ou conhecem esses segredos, estão dispostas a investir no lugar certo, naquilo que funciona. Às vezes as pessoas se perdem. Eu já me perdi muito. Eu compartilho que teve um momento que eu fiz curso de mecânica de carro. Eu já fiz curso de bordado, de balão. Sabe aqueles balões que você monta cachorrinho? Eu já fiz curso de balão. Então, e aí eu penso, o que isso agregou valor para minha vida? Claro que todo conhecimento é válido. Minha avó já comentava desde a minha infância, fala assim, nada é por acaso, né? Todo conhecimento, ele agrega, ele contribui, mas eu não tinha foco. Eu não sabia onde eu queria chegar, não tinha objetivo, e saía meio que atirando para todo lado em termos de curso. E isso não necessariamente me gerava o valor, o conteúdo que ia agregar, que ia contribuir muito. Então, a grande questão é, você precisa investir naquilo que você quer, e a gente vai falar isso dentro dos 3 segredos. Mas por que eu comecei a estudar tanto sobre produtividade? Eu percebi que existem profissionais que estão na mesma profissão, às vezes na mesma empresa, e um ganha 10 vezes mais do que o outro. E não ganha 10 vezes mais do que o outro porque ele está mais tempo de casa. Já foi o tempo, antigamente era isso. A pessoa é mais antiga de casa, então ela merece ganhar mais. Não, não é isso. A pessoa merece ganhar mais quando ela entrega mais resultado. Quando ela realmente faz acontecer e ela se torna uma pessoa rara, uma pessoa indispensável na empresa, que ela consegue deixar uma contribuição, que ela consegue deixar um legado ali, aí ela fica realmente uma pessoa indispensável. E aí eu percebi que existem professores, e eu já fui uma dessas professoras, comecei minha carreira trabalhando na Microlins como professora, e eu conheço professores que ganham R$ 15 a hora, e eu conheço professores que ganham R$ 2.000 a hora. Eu conheço palestrantes que ganham 30 mil reais a hora. Gente, é 1 hora. Dentro das 24 horas, 1 hora. Uma pessoa ganha R$ 15, ou nem isso, a sua hora. Outra pessoa ganha 2 mil, 30 mil. Jim Collins ganha $145 mil a hora de palestra. Aí a pessoa fala, mas é Jim Collins. Mas ele é um ser humano, não é? Não é uma pessoa comum? O que ele fez? Qual foi o caminho das pedras? Qual foi o passo a passo que ele construiu para ele chegar onde ele chegou? E aí a gente pode seguir. E é exatamente isso que eu venho pesquisando, que eu venho estudando há anos e aplicando na minha vida, porque eu acredito que o sucesso, ele deixa rastros, ele deixa pistas. E a partir do momento que a gente segue esses rastros, nós podemos também alcançar esse sucesso em nossas vidas. Então é basicamente isso. Eu falei de professor, mas vamos pensar em outras profissões? Eu conheço médicos que prestam concurso público, concurso de médico. Não sei se você já viu isso. Se você já viu, comenta. Comenta aí se você conhece outros profissionais também. Que profissional que você conhece que há esse disparate de salários, de valores que a pessoa recebe por horas, por exemplo? Eu conheço médicos que recebem de concurso público 3 mil. Gente, 3 mil reais por mês no concurso público para médico. E conheço médicos que recebem 30 mil, 50 mil reais por mês. E aí? São médicos. A profissão é basicamente a mesma, a hora é a mesma, 60 minutos. Todos nós temos 24 horas. Mas o que faz as horas de um valer tão mais do que as horas de outros profissionais? Vamos pensar em outro profissional? Vendedor. Vendedor é fácil, né? Porque vendedor é comissão, ele mesmo faz o salário dele, então fica ainda mais tranquilo. Eu conheço vendedores, essa corretores de imóveis costumam ter salário fixo, então é só a comissão mesmo, ou seja, depende diretamente da produção, da produtividade dele. E aí eu conheço vendedores que ganham 50 reais de comissão, ou nem isso, eu conheço, eu tenho nomes, que eu não vou citar aqui para não expor a pessoa, mas eu tenho nomes. E aí eu conheço vendedores que ganham
30 mil reais de comissão. Às vezes em uma venda, ou mais que isso. E aí, o que que acontece? São todos vendedores. Na mesma empresa, eu conheço pessoas que ganham 10 vezes mais do que o outro. Porque a pessoa poderia justificar: eu não tive as mesmas oportunidades que a outra pessoa teve, eu não tive o mesmo treinamento, acesso às mesmas técnicas de vendas, por exemplo, ou o meu produto não está tão favorável. Nós estamos em período de crise e o meu produto não está favorecendo muito. Então, existem inúmeras desculpas que nós, enquanto seres humanos, temos que tomar o cuidado para isso não infiltrar em nossa mente e não nos fazer ficar mais tempo ainda na nossa zona de conforto, né? A zona de conforto não leva ninguém à abundância. A zona de conforto não leva ninguém à prosperidade. Então, a gente precisa realmente sair dessas nossas desculpas, desses nossos... que ao invés de eles nos puxam. É como a força da gravidade. Ela vem e puxa o tempo todo, conseguir se erguer e continuar em frente. Então, a grande questão é, a gente conhece grandes profissionais que têm esse disparate nos valores. E aí eu te pergunto, e vou pedir para vocês comentarem aqui, que eu quero até ler alguns comentários agora. Então, o Murilo está aqui acessando os comentários também. E aí, para a gente ler, ver o que vocês já estão contribuindo, eu pus esses comentários aqui. A pergunta é, por que algumas pessoas são mais produtivas do que você? Pense um pouquinho. O que será que essas pessoas fazem de diferente? Ou o que será que falta eu fazer para eu ser uma pessoa mais produtiva? O que leva algumas pessoas a serem mais produtivas do que nós? Essa pergunta foi a pergunta que eu me fiz quando eu comecei a estudar sobre esse tema de produtividade. Porque eu pensava assim, poxa, eu estudo tanto, eu faço tantas coisas, e eu vejo que tem pessoas que às vezes não têm a técnica que eu tenho, mas ainda conseguem fazer mais, ainda conseguem ganhar mais. E eu quero aprender com essas pessoas. Eu não quero ter inveja, eu não quero achar defeito nela, porque se a gente for procurar defeito, a gente acha defeito em todo mundo, né? Mas eu quero, de fato, conseguir contribuir mais e aprender mais. E aí eu fui aprendendo. Então escrevam aí, por que algumas pessoas são mais produtivas do que as outras? Para você não se expor. Porque quando a gente fala por que algumas pessoas nós, dói muito. Essa dor é uma dor positiva, né? No conforto. Agora, por que algumas pessoas são mais produtivas do que outras? Que aí fica neutro. Sabe aquela história que a gente conta do amigo? Às vezes a gente quer contar um probleminha, um defeito nosso, a gente fala, eu tenho um amigo que ele faz isso, nós, né? Sempre nosso amigo. Então, conte aí dos seus amigos. Né? Eu tenho um amigo que ele é menos produtivo e, de fato, às vezes é. Às vezes a gente aprende muito com histórias de outras pessoas também, com situações de outras pessoas. Então, olhando para fora, observando 2 ou 3 pessoas que trabalham com você, por que algumas pessoas são mais produtivas do que você? Essa é a pergunta para vocês já começarem a compartilhar e a gente interagir, como eu disse antes, é um bate-papo informal. Vamos interagir aqui, nada de só monólogo. E aí eu vou ver quais são os comentários que já temos. O Murilo está liberado aí? Podem comentar. Olha, a Luzelma já comentou, é o foco que faz a pessoa produzir mais, eu preciso disso. Olha, já teve um insight bacana aqui, né? Nós temos outra língua aqui, um argentino participando, que bacana, seja bem-vindo. Sou viciada em cursos e palestras, é isso mesmo, muito bom, tá no caminho certo. O comandante também, Marco Glauco, ele sempre me acompanha, sempre comenta tudo no Face. Muito obrigada pela participação, pelos comentários relevantes, pelos compartilhamentos. Romero Arruda está aqui também com a gente. Falou que o áudio está perfeito, muito bom. Se apresentou, advogado. Eu tenho ministrado treinamentos no escritório de advocacia aqui de Goiânia. Um resultado muito positivo. O advogado tem que trabalhar com prazos o tempo todo e produtividade e gestão do tempo é crucial para o sucesso, para a realização. O Hector Faria também está conectado aqui com a gente, muito bom. Luciana de Paula Santos, acho que é Paulo Santos.
Fábio Santos também, tudo certo. O Victor, muitas pessoas aqui deixando os comentários, muito obrigada pela participação, pela contribuição de vocês. E alguém já respondeu as dúvidas aqui? Por que algumas pessoas são mais produtivas do que outras? Não que a gente, né? Mas com que outras? Vamos ver quais são as melhores respostas para isso. Para a gente já começar a ter alguns insights, algumas sacadas bacanas com relação à produtividade. Né? O que faz com que algumas pessoas consigam entregar muito mais resultado. Né? O Cássio comentou aqui que é foco e conhecimento. Foco. O Credistônio Júnior, presidente da AD, está conectado também. Muito obrigada pela participação. O foco está ganhando, hein? Luzelma também respondeu foco. Foco é muito importante e tem muito a ver com o que nós vamos falar aqui. Já estão no caminho certo. Então, tem uma outra pergunta também, para a gente começar a refletir até mesmo sobre as nossas vidas, o nosso dia a dia. E a outra pergunta é, quanto do seu tempo você dedica a atividades que realmente gerem lucro? Você já se fez essa pergunta? Quanto do seu tempo você dedica a atividades que realmente gerem lucro? E aí a pergunta é, o que gera lucro? Então a gente tem que começar a elencar, a separar as atividades que a gente faz no nosso dia a dia e perceber quantas delas geram algum tipo de retorno. Esse retorno não precisa ser só um retorno financeiro, mas é um retorno em termos de satisfação, em termos de entusiasmo, em termos de bem-estar. É um retorno que, de alguma forma, ele vai impactar na nossa vida como um todo, porque a nossa vida é como um efeito dominó. Né? Se uma coisa dá errado, parece que vai atrapalhando todas as outras áreas, todas as outras partes da nossa vida. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio, precisamos ter esse alinhamento, que é interessante. Então, pensem aí um pouco sobre quanto do dia a dia de vocês. Se vocês pudessem listar todas as atividades, colocar qual resultado elas geram, em termos de satisfação, em termos de retorno, vai ser muito importante. Então, temos algumas participações aqui também. Podem colocar quanto do tempo. Será que é 20%? Será que é 30% do tempo de vocês que, de fato, está gerando lucro? Murilo já vai preparar um link, é o link da nossa calculadora. A calculadora que o João Paulo fez, que ele calcula quanto do nosso tempo e automaticamente quanto do nosso dinheiro está sendo desperdiçado. Nós estamos perdendo dinheiro por falta de organização, por falta de otimização do nosso tempo. Então, a gente já vai daqui a pouco compartilhar esse link e eu vou dar um tempinho para vocês fazerem esse teste. É um teste muito rápido, é um teste que vai ocupar 1 minuto de vocês. Mas é 1 minuto que vai gerar um estado de consciência muito positivo que vai levar a alguns resultados. Porque a ideia dessa aula ao vivo é a gente sair com alguns planos de ações. É sairmos com algumas ideias para, de fato, nós conseguirmos aplicar, colocar em prática em nossas vidas. Então, essa outra pergunta para a gente refletir. E agora a gente vai ver como que a gente pode ganhar, então, esse mais dinheiro. E parece ser bom demais, para ser verdade, né? Falo, nossa, assistir uma palestra, será que uma palestra tão rápido, 1 hora de palestra, a gente vai aprender a ganhar mais dinheiro dentro do tempo? Isso aí é um sonho de cada um, de todos nós. Então, parece ser bom demais para ser verdade. Mas a grande questão é que eu já treinei mais de 57 turmas. Turmas com média de 60, 70 alunos, treinamentos de pós-graduação, treinamentos e cursos no Brasil inteiro. Palestras, já foram inúmeras palestras também. Só esse ano já viajei muitas palestras e treinamentos nessa área de gestão do tempo. E eu tenho recebido muitos depoimentos, que depois eu vou compartilhar esses links aqui para quem quiser assistir, porque nos depoimentos, cada pessoa comenta o que do meu treinamento, o que da minha aula, ou o que do meu livro, Faça o Tempo Trabalhar para Você, gerou essa mudança, essa expansão da forma de pensar, ao mindset. E depois da pessoa expandir o mindset, ela começou a mudar novos comportamentos, começou a mudar novos hábitos e obteve muito mais resultado. Então, nesses vídeos, existem muitos insights interessantes que pode servir para você colocar em prática na sua vida também e obter os mesmos resultados que essas pessoas obteram. Então, se milhares de pessoas
já conseguiram obter resultados colocando em prática essas dicas, colocando em prática essas ideias, nós não podemos ficar de fora. Nós temos tudo para também conseguirmos um resultado de prosperidade, um resultado de abundância em nossas vidas e, consequentemente, muito mais retorno. Então, nós vamos agora eu vou compartilhar os links de depoimento em breve com vocês, e nós vamos começar os 3 segredos. Os 3 segredos, porque eu comentei com vocês no início que eu pesquisei, e tenho pesquisado há mais de 10 anos, pessoas que tiveram muito sucesso na vida, no mundo inteiro. Pessoas não só que ganharam dinheiro, porque ganhar dinheiro é bom. Tem uma vez que eu ouvi uma frase que eu ri, falou assim, ó, dinheiro pode até não trazer felicidade, mas ajuda a sorrir. Então, dinheiro é bom, mas não é só dinheiro. Com essas técnicas que se você aplicar, se você colocar em prática na sua vida, com essas técnicas você vai ganhar mais vida. Porque para mim, gestão do tempo, produtividade é isso. Não é só ganhar mais dinheiro, não é só ganhar mais tempo, não é só estar com a sua família, não é só fazer as coisas que você gosta, ter hobby, mas é você ganhar mais vida. Porque você vai dar sentido à sua vida. E é sobre essa tecla, é sobre esse ponto que eu tenho trabalhado cada vez mais. Então, agora, eu quero passar o que eu fiz, aprendendo com grandes nomes da história, o que eu fiz para sair de um salário de R$800, quando eu entrei numa faculdade. Eu entrei nessa faculdade na área de vendas, eu era vendedora, e o meu salário fixo era R$800. No primeiro mês, não tive um resultado excepcional também. Continuei ali com esses R$800, até aprender a venda, até aprender a técnica que funciona lá. E depois eu consegui sair da faculdade após 6 anos com um salário de R$50 mil. R$50 mil eu já tinha. Eu era diretora nacional na área de marketing, na área comercial dessa faculdade. Eu era professora de MBA, coordenava 5 cursos de pós-graduação no Brasil inteiro e ainda tinha montado 2 unidades, 2 empresas, do qual eu administrava à distância, uma empresa em Fortaleza e uma empresa em Teresina. Então imagina, morava aqui em Goiânia, e quantos papéis, nos meus treinamentos sobre gestão do tempo, eu ensino a pessoa a construir uma agenda. E antes de construir a agenda, tem uma parte de papéis, né? Quais são os nossos papéis? Então, quantos papéis que eu tive que conciliar? Além da minha vida pessoal, quando eu compartilho a minha agenda, as pessoas sempre comentam, meu Deus, você consegue fazer isso tudo, você consegue ainda fazer massagem, pilates, acupuntura, ir para academia com o personal. Quem me acompanha no Snapchat sabe. Inclusive, se você tem um Snapchat e não me acompanha, entra lá. Você vai ver um pouco dos bastidores. Eu na academia, eu na massagem, eu nas reuniões aqui com a equipe, interagindo. A gente sempre coloca um pouco desses bastidores. Então, se você quiser acompanhar esses bastidores e ver que é possível, que é totalmente possível, se conecte lá, acompanhe também pelo Snapchat. É Tati De Angela. Lembrando que Tati tem um H no Ti, que aí facilita para já achar o De Angela depois. Então, se conecta lá também pelo Snapchat para você acompanhar um pouco desses bastidores e ver que é totalmente possível. Mas teve uma época, então, que eu conseguia trabalhar com isso tudo. Eu tinha 2 empresas fora, viajava com muita frequência, Fortaleza, a Teresina, diretora nacional, então eu tinha que cuidar de todas as unidades da instituição em que eu trabalhava, e mesmo fazendo isso tudo, eu conseguia conciliar e tive uma boa renda financeira, eu fiz as minhas horas valerem muito mais. Então a ideia é que assim como eu consegui, e hoje eu comecei uma nova empresa, uma nova jornada na minha vida, porque eu desmanchei uma sociedade que eu tinha, tive muitas experiências de crescimento, de superação, de aprendizado. No meu canal do YouTube, eu compartilhei um vídeo de uma entrevista na TV, que eu contei um pouquinho da minha história de vida, um pouco dessa minha jornada, das dificuldades que eu, como ser humano, enfrentei, e todos nós passamos. Às vezes a gente olha e fala, nossa, a vida do vizinho sempre é melhor do que a nossa. Mas quando a gente vai conhecer, de fato, os bastidores de tudo isso, a gente percebe que não é bem assim, né? Todo mundo passa pelos seus desafios, todo mundo passa pelas suas dificuldades, mas a ideia é a gente conseguir superar. Não importa quantas vezes a gente cai, a gente aprenda, mas é quantas vezes nós estamos dispostos a levantar, a aprender com tudo isso e melhorar ainda mais. Então eu consegui depois montar essa empresa, que é o Instituto De Angela,
que, graças a Deus, a gente cresceu mais de 200% em 2 anos. E tudo isso só foi possível pela produtividade, pela gestão do tempo e por eu ter colocado em prática na minha vida essas 3 dicas, esses 3 segredos que eu vou começar a compartilhar agora com você. O primeiro segredo, primeira dica, que está muito parecido com o que vocês comentaram, né? A questão do foco. E é interessante porque não é só o foco. A primeira dica é: seja um expert naquilo que você faz. Se você for um expert, se você se destacar naquilo que você escolher fazer, e para ser um expert há necessidade de foco, e aí é onde entra que vocês estavam totalmente certos nessa questão, com certeza vocês vão fazer suas horas valerem mais. Por quê? Quem é um expert na área de vendas, ele vai conseguir fazer as horas dele valer mais. Quem é um expert como dentista, faz as suas horas valerem mais. Quem é um expert como advogado, nós temos aí advogado, né? Faz a sua hora valer mais. Ele fica disputado, ele não tem agenda. E à medida que você não tem agenda, você vai cobrando mais caro para você selecionar, para você filtrar melhor ainda os seus clientes, e você vai tendo uma escala, uma multiplicidade, vai conseguindo ganhar muito mais. Então, ser um expert na área, esse é o primeiro grande segredo. E aí eu quero citar alguns exemplos disso. Mas o que é interessante é que tem coisa que às vezes parece ser até óbvia, né? A gente fala, realmente, ser um expert, todo mundo que é um expert na área, né? Jornalistas. Tem jornalista que ganha muito mais do que outros. Tem até, esses dias eu fui dar uma entrevista e uma pessoa comentou comigo, falou assim, você vê esse jornalista aí, todo arrumado, aparecendo na mídia, na cidade dele ele é super famoso, mas sabe qual que é o salário dele? Ele tem um salário de 3 mil reais por mês. Então ele é mais famoso, tem mais fama do que dinheiro, por exemplo. E aí, na hora que a pessoa comentou isso comigo, eu pensei, o que esse jornalista tem feito para ser um ponto fora da curva? Para ele se destacar? Porque existem tantos jornalistas que ganham super bem. E aí eu percebo, já tive a oportunidade de conversar com vários jornalistas, inclusive tem uns que são minhas alunas, que elas falaram, Tati, eu estava estagnada. Eu estava com a cabeça, às vezes a gente trabalha só 4 horas por dia, 5 horas por dia, e o restante é mero desperdício. Eu não tinha propósito, eu não fiz coach, eu não fiz nenhum curso, eu não vi novas possibilidades, eu não vi formas de me aperfeiçoar, de me melhorar. Então eu chegava a fazer meu trabalho, a gente tem essa costume de se acomodar, né, de se acostumar muito com as coisas. Então a gente chega, faz o trabalho, faz o que tem que fazer, acha que já está tendo um resultado razoável e continua com essa vidinha, com essa rotina todos os dias, sem buscar se melhorar. Então como que a gente tem que melhorar dia a dia para ser um expert em nossa área e conseguir ganhar muito mais dinheiro com isso? Aqui tem mais alguns comentários, né? Os caras da HSM tem... é o Marco comentando, tem jatos, tem milhões de dólares. É isso, o que algumas pessoas conseguem ir saindo de uma vida super humilde, né? Uma vida em que a pessoa não tinha nada e de repente ela tem tudo isso. Se a pessoa conseguiu, a gente também pode conseguir. Todos nós temos essa possibilidade de conseguir esses resultados. Estou aqui tentando acompanhar um pouco o chat, mas o Murilo está acompanhando daí, qualquer coisa... ele vai me passando e a gente interage mais. Mas com relação a essa questão, é uma coisa óbvia. Mas o que é o meu objetivo com vocês nesse treinamento, nessa aula ao vivo? O objetivo é ligar o radar de vocês. O que é isso, ligar o radar? Vocês já perceberam que quando a gente quer trocar de carro, aquele modelo de carro que a gente quer comprar, a gente passa a ver milhares deles nas ruas? A gente olha e fala, nossa, mas... parece que antigamente ninguém tinha esse carro, agora resolveu todo mundo comprar esse carro só porque eu vou comprar. É mais ou menos assim. Uma mulher, quando fica grávida, ela só enxerga grávidas na rua e tudo ligado a isso, grupos no WhatsApp, grupos no Facebook, porque o radar dela está muito voltado a isso. Então, tudo, a pessoa vai casar, ela só enxerga também isso na vida. Eu escolhi uma profissão, eu consigo começo a achar uma série de profissionais daquela área para eu poder interagir, para eu poder conversar. Então, isso acontece por quê? Não é porque de repente, porque você fez essa escolha, todo mundo resolveu fazer a mesma escolha. Mas isso acontece porque o seu radar, ele ficou ligado a isso. Então a gente começa a perceber mais no nosso dia a dia tudo isso.
É a mesma coisa dessas técnicas. Esses segredos, alguns deles, talvez você até tivesse uma noção. Talvez você até soubesse de forma sutil. Mas por não estar tão claro, por não estar tão nítido isso para você, o seu radar não estava voltado para isso. A partir de agora, o meu objetivo, falando esses 3 segredos, é que o radar de vocês esteja ligado a isso. E tudo que vocês forem fazer na vida, vocês falam assim, peraí, quanto do meu tempo está dedicado a coisas que geram lucro? E às vezes ela não vai gerar um lucro instantaneamente. Às vezes é um investimento de tempo, é um investimento de dinheiro que você vai fazer para obter um lucro lá na frente. Mas pelo menos isso está planejado, pelo menos isso está programado, isso é o que importa. Então a grande questão que aí vocês vão começar a fazer agora é, e aí eu peço para vocês que compartilhem aqui, qual é o seu talento? Qual é o seu ponto forte? Para você querer ser um destaque nessa área. E aí você vai começar a estudar cursos sobre isso, você vai começar a ler livros sobre isso, você vai começar a fazer sessões de coach com foco, com radar voltado para isso, e você vai traçar o que você quer para você com base nisso. Isso vai te ajudar, quando a gente fala de foco, a gente tem que fazer escolhas, tem que dizer não. Isso vai te ajudar a dizer não a tudo aquilo que não esteja atrelado ao seu talento, ao seu objetivo, ao seu foco. E aí a pessoa, por exemplo, a pessoa fala assim, Tati, o que você acha de ser uma cantora? Eu vou perder meu foco, eu não sou afinada. Eu não vou ficar perdendo meu tempo. E eu falo isso porque eu já fiz aula de canto. Fiz 2 anos da minha vida aula de canto. Percebi que eu fiquei menos pior para cantar. Mas eu continuo péssima, porque isso não é meu talento natural. Quem sabe um pouco também da minha história de vida, sabe que eu toquei violoncelo durante 5 anos. E aprendi violão, aprendi teclado, flauta, mas hoje, se for pedir para eu tocar, eu vou passar vergonha, vou pagar um maior vexame. Por quê? Eu não sou talentosa nisso. Eu não vou forçar a barra, eu acho lindo, eu admiro arte. Eu aprecio uma música bem tocada, bem cantada, mas eu não tenho talento para isso. Então, peraí, se eu sou melhor para palestrar, se eu sou melhor como professora, deixa eu focar naquilo que eu sou mais talentosa, naquilo que eu tenho um ponto forte, claro. Eu vou precisar me desenvolver, não vou me acomodar por isso. Essa é a grande questão, as pessoas se acomodam muito, né? Mas eu vou conseguir focar naquilo que realmente interessa para minha vida, entendeu? Por isso que a gente precisa trabalhar bem essa questão da especialidade dos nossos talentos. Eu conto dos meus treinamentos e aulas sobre o caso do Jim Carrey. Jim Carrey, ele fez um filme, que foi o filme que marcou a vida dele, marcou a carreira dele. Que filme é esse? O Máscara. E qual que é o detalhe, quando a gente pensa, quando a gente lembra desse filme, O Máscara, o que a gente geralmente mais lembra relacionado a Jim Carrey? Podem colocar aí, o que você mais lembra? Quando a gente pensa, ó, o filme O Máscara, de Jim Carrey, qual que é o destaque? Vamos ver se está alinhado ao que ele de fato se destacou e ao talento, à qualidade, ao ponto forte que ele tem. Vamos ver os comentários. O Murilo vai me avisar se tem algum comentário aí. Aqui temos alguns comentários também. São vários canais, né? Esses comentários, é o WhatsApp, pelo YouTube, pela plataforma. Mas alguém comentou aí? Vamos ver se alguém adivinhou. Ótimo. Ainda tem a questão do delay, 30 segundos para chegar. Mas aí vocês podem comentar, vamos ver se vocês vão adivinhar comigo. E aí, quais são os comentários? Vamos fazer esse bate-papo. Vamos ver quem acertou esse comentário. Eu vou já compartilhando por aqui, meu Murilo tá vendo esse bate. O grande destaque de Jim Carrey foram as caretas que ele fazia. Às vezes a gente fica pensando que o nosso talento tem que ser um talento fora de série. Ah, meu talento tem que ser de negociação. Meu talento tem que ser de
comunicação, de oratória. Não, às vezes o talento é algo que você faz bem, que as pessoas te elogiam, que as pessoas te reconhecem. O Rodrigo colocou aqui a máscara verde, né? Tá relacionado à fisionomia, o que ele passava. Versatilidade, ótimo, tá bem relacionado. A grande chave foi porque, assim, na infância, e ele conta essa história, ele deu esse depoimento. Na infância dele, ele sempre fez muitas caretas, como graça mesmo, na escola. E aí os coleguinhas falavam muito da careta dele. E ele se destacava por isso. Se destacava pelas caretas. Imagina que alguém pensa que vai ganhar dinheiro fazendo caretas. E ele não imaginava também que ia ganhar tanto dinheiro assim fazendo caretas. Só que ele tinha um sonho. E ele escreveu um cheque nominal a ele mesmo, no valor de 10 milhões de dólares. Ele andava com esse cheque para cima e para baixo. Claro que nominal a ele mesmo, porque se colocasse na conta já era, né? E ele colocou uma data de quando ele queria alcançar esse valor. E ele estava assim, todos os dias que ele recebia um não, porta na cara, todo dia que ele quebrava a cara, que ele sofria, os desafios, os obstáculos que a gente enfrenta no nosso dia a dia, ele pegava esse cheque, olhava o cheque, 10 milhões de dólares, esse é meu sonho, respirava fundo e dizia, quer saber? Eu vou conseguir. Não sei quando, mas eu vou conseguir. Eu coloquei uma data aqui e vou tentar trabalhar para isso. E ele foi trabalhando até o dia que ele foi convidado para estrelar no filme O Máscara. E fazer aquilo que ele tinha um talento natural para isso, que eram as caretas. E foi um grande sucesso, como todos já sabem. Nesse filme ele ganhou 10 milhões de dólares e hoje ele ganha 20 milhões ou mais por filme. Então a grande questão é, qual é o meu talento? Qual é o meu ponto forte? O que todas as pessoas comentam, elogiam? Às vezes os familiares, os amigos falam, nossa, esse é o talento. No meu curso, nos treinamentos que eu ofereço, e até mesmo no livro, Faça o Tempo Trabalhar para Você, tem uma parte que eu peço para todo mundo parar e escrever sobre esse talento. Por que eu peço para fazer isso? Porque no dia a dia, nós vivemos uma correria tão desenfreada, tão frenética, que nós não temos tempo para parar e pensar sobre as nossas vidas, sobre os nossos talentos, sobre as nossas escolhas, sobre o que é importante e aquilo que nós queremos para as nossas vidas. Então, nada melhor do que você parar, por isso que eu fiz essa pergunta, por isso que eu pedi para vocês colocarem, interagir, se comprometer com outras pessoas que estão aqui nesse grupo seleto com a gente, quais são aí os seus pontos fortes, os seus talentos, para você focar. Aí a gente vai trabalhar o foco nisso. Então, a primeira questão que nós comentamos é ser um expert. Atletas aprendem mesmas técnicas, mas aqueles que buscam ganhar dinheiro, eles têm que ser um expert. Eu posso jogar tênis, mas se eu não treinar para ser um expert, eu jamais vou ganhar dinheiro jogando tênis. Eu posso querer ganhar dinheiro jogando futebol, mas eu preciso ser um expert. Quantas pessoas jogam futebol de curtição de forma amadora? Amadores não ganham dinheiro. Essa é a grande chave da questão. Para eu ganhar dinheiro, eu preciso ser um expert na minha área. Escolha que área você quer atuar, que talento que vai ser a base, que vai reforçar nesse sentido. Treine muito, dedique muito. Jim Carrey, ele ganhou muito dinheiro fazendo caretas, não é só porque ele tinha esse talento, esse dom natural desde a infância. Mas ele conta que quando ele foi chamado para estrelar nesse filme, ele ficava horas e horas em frente ao espelho fazendo caretas. Você já ficou horas e horas em frente ao espelho treinando a sua principal habilidade, o seu principal potencial? Essa é a chave, não tem segredo. Mas a gente precisa ligar o nosso radar para isso. Ontem eu fui dar uma entrevista numa rádio aqui de Goiânia, muito famosa, a Rádio Vinha, que inclusive eu tenho um quadro fixo diariamente lá, Faça o Tempo Trabalhar para Você. E o Paulo Francisco, um dos apresentadores de muito sucesso, formador de opinião lá, ele comentou que quando ele entrou na rádio, ele era primeiro apaixonado por isso. E ele ficava, às vezes, madrugadas, ouvindo os locutores de rádios famosas, CBN, falando, e ouvindo cada entonação, momento da respiração, momento que eles falavam mais forte, que eles falavam mais rápido, o ritmo da fala, e ele ficava treinando isso. Hoje, ele é uma pessoa renomada, hoje ele está com a agenda lotada, disputadíssima, e hoje ele ganha bem, ele pode cobrar mais caro pelo serviço dele, por quê? Porque ele está se tornando um expert nessa área. Então esse é o primeiro grande segredo, que não tem como a gente fugir disso, né? E aí a gente vê como é difícil saber o nosso talento.
né? A Luzelma perguntou aqui, ótima pergunta. E a questão é, a gente precisa tirar um tempo, uma reunião comigo mesma, que eu sempre ensino nos meus treinamentos, para a gente conseguir pensar sobre os nossos talentos. Mas existem ferramentas que ajudam, existem perguntas de coach que nos ajudam nesse sentido. Então, eu sempre aplico essas perguntas, essas ferramentas, tem que ter um método para ajudar a facilitar tudo isso. No final, nós vamos comentar um pouquinho sobre esse método também. Vamos para o segundo segredo? Temos o primeiro segredo, que é ser expert. Não tem erro, não tem erro. Experimente isso na sua vida. Eu abri mão de muitas coisas que eu adorava fazer, mas que eu jamais seria expert nessa área. E aí foi assim que eu consegui ganhar mais dinheiro. Então, nós vamos agora para a segunda pergunta. Aqui, sou formada em administração, mas amo fazer artesanato e não consigo ganhar dinheiro com isso. Tem que ver... Ah, e olha, tem uma questão, a Luciana comentou. Teve uma época da minha vida que eu fiz curso também de bijuteria. E eu montava várias bijuterias e engraçado que a paixão era tanta por isso que às vezes eu ficava horas, madrugadas lá dentro. E ficava eu e minha mãe super empolgada, montando. Minha mãe ainda mais que eu, ela é super criativa e tal. Então ela montava, e olha esse, o que você acha? A gente usava, a gente montou até para os nossos cachorrinhos, acredita? A gente tinha uma cachorrinha, poodle na época, que ela tinha uma coleirinha de miçanga, coisa mais linda, que as pessoas usavam, minha cachorrinha tinha também. Então assim, a gente ficava horas e horas fazendo isso. Eu amava, para mim era uma terapia. Mas eu vi que eu não era a mais... Eu tinha um outro talento que era maior que esse. Eu até fazia bem, recebia muitos elogios, mas tinha uma outra coisa minha que ainda era um talento mais latente, que eu poderia explorar muito melhor e ganhar mais resultados com isso. Eu não sei se é o caso da Luciana, depois a gente pode conversar mais sobre isso, ver se é o seu principal talento, porque se for, às vezes você não ganha dinheiro ainda com isso. Mas se você tiver foco, se você acreditar, se você lutar, se você inovar dentro disso e trabalhar os dois próximos segredos que eu vou te passar, com certeza você vai passar a ganhar. A questão que a gente comenta muito é sobre o investimento. Não é da noite para o dia também, mas é rápido. É mais rápido do que você pode imaginar. E aí a gente precisa fazer um investimento, caminhar na direção correta para conseguir ter um retorno significativo nesse sentido. Então, o segundo grande segredo que eu separei para você é dizer não a tudo aquilo que não acrescenta. E o que é coisas que não acrescentam na nossa vida? Então, agora, para tudo, eu vou passar um intervalo para vocês, um intervalo rápido, para vocês responderem na calculadora. O link já está aí, não sei se o Murilo já tinha mandado, qualquer coisa ele manda de novo para aparecer aí no comentário. A gente vai disponibilizar aí para vocês no cantinho, tanto quem estiver conectado no Webjam, como quem estiver conectado pelo canal do YouTube. Nós vamos disponibilizar aí o link, ele acabou de disponibilizar esse link. É só você clicar nesse link, é coisa de 1 minuto. É uma pesquisa muito rápida, é uma calculadora que ela vai te ajudar a ver quanto tempo você está perdendo e automaticamente quanto dinheiro você está perdendo na sua vida. Nessa calculadora, para você entender, ele passa 3 perfis de profissionais. E aí você vê qual que você se enquadra. Tem um perfil autônomo, para quem faz artesanato, para quem, às vezes, igual em outra época da minha vida, que eu vendia semijoias, vendia bijuteria, vendia chocolate, vendia urubu voando, vendia tudo, né? Então, autônomo, tem o funcionário que trabalha na empresa e que às vezes a gente pensa assim, mas eu vou trabalhar mais e vou ganhar o mesmo salário no final do mês. Como que eu posso fazer as minhas horas valerem mais? Então, eu vou falar sobre isso. Então, o funcionário tem um espacinho para ele preencher também. E tem o empresário, aquele que já tem uma equipe, que já tem um time, que é dono de uma empresa. E aí, lá, quando você entrar nesse aplicativo, e você já pode fazer agora esse teste, a gente vai esperar até para você ver o seu resultado, e com base no seu resultado, a gente comentar sobre isso. Coloca aí qual deles você é. Se é autônomo, se é empresário, se é funcionário. E ele vai te perguntar quanto tempo você gasta do seu dia para cada um desses ladrões do tempo. E aí, às vezes, você fala assim, não, mas acessar as redes sociais, eu acesso e saio. É pouco tempo.
mas a gente vai pedir para você fazer isso. É só o único cálculo que você vai fazer de cabeça. Você vai fazer a somatória de quanto tempo você gasta no dia em função dessa atividade, em função dessa tarefa. Por exemplo, o trânsito, para eu vir lá de casa ao meu trabalho, eu não moro distante do meu trabalho. Então, eu gasto uns 15 minutos se não tiver trânsito, se não for congestionado naquela hora. E aí, claro, eu busco escolher horários menos congestionados para vir, porque já teve caso eu gastar 1 hora no trânsito. Mas eu não vou falar só de manhã, eu vou somar. De manhã eu gasto 15 minutos, mas na hora do almoço eu gasto tanto. Mas às vezes eu preciso sair para resolver coisa no banco, e às vezes eu preciso resolver coisas em clientes. Então, somando tudo, qual que é uma média? Uma média do meu dia de tempo que é gasto a essa atividade. Então, você vai ver lá no aplicativo várias atividades. Tem celular e WhatsApp. Quanto tempo do meu dia inteiro, somando, fazendo uma média disso, quanto tempo do meu dia eu gasto com essa atividade? Quanto tempo do meu dia, das 24 horas que todos nós temos, nós gastamos com trânsito? Nós gastamos com redes sociais. Aí tem um tópico lá que pode gerar dúvida, que é de falta de planejamento. O fato de eu não ter planejado o meu dia, quanto de tempo que eu perco, que eu desperdiço? Aí você fala, nossa, mas isso é difícil de medir, é difícil mensurar isso. É simples. Quando a gente não planeja o nosso dia antes dele começar e chega o nosso dia sabendo exatamente o que nós vamos fazer, o que nós temos que entregar como meta, nós ficamos, eu falo por experiência própria, quando eu não planejava, eu ficava feito uma barata tonta. Tipo, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não sei nem por onde começar. E aí eu falo, vou começar isso aqui. Ah, não, isso aqui não é tão importante, deixa eu fazer isso aqui. Ah, isso aqui vai ficar pela metade, porque agora eu tô afim de fazer isso aqui. E aí você vai e fica mudando de coisas, ou pensando por onde eu começo. O que eu faço primeiro? E esse ato de pensar desperdiça tempo. Eu já vi, por exemplo, pessoas da minha equipe que entram 8 horas da manhã para trabalhar, até 8h40 não tinha feito nada. Tava ali ainda vendo, vou abrir e-mail então, vou responder e-mail, mas tem que dar retorno para esse cliente, mas tem que isso. 8h40 da manhã não tinha feito nada. Por quê? Porque não tinha um planejamento muito bem estruturado, muito bem definido. Então, essa é a grande sacada, é a grande questão. Veja aí quanto tempo você tem gasto para cada uma dessas atividades. Se tiver algum problema, se tiver alguma dificuldade para acessar a ferramenta, o João Paulo, ele está conectado aqui conosco, ele pode responder a dúvidas, deixe seus comentários, tô com dificuldade, não entendi o que é isso. Se não tiver entendido também, eu explico algum desses itens, mas experimentem esse teste para a gente ver o resultado disso. E eu vou lendo aqui o comentário de vocês. No final, esse teste vai passar para você quanto que você tem perdido em dinheiro no ano. Por quê? Às vezes, quando a gente vê, hoje eu perdi só 3 horas. Das 24 horas que eu tenho, olha só, é 24 horas que eu tenho. Eu perdi só 5 horas, não é nada. E aí a gente soma isso no mês, e soma isso no ano, e transforma isso em dinheiro. Quanto que você ganha por hora? E aí a gente vê quanto de dinheiro você está perdendo, você está deixando de ganhar em função disso. Então essa é a primeira análise. E aí um funcionário, ele pode falar, que é aquela questão que nós comentamos. Olha, se eu trabalhar mais, se eu trabalhar menos, eu vou ganhar o mesmo salário no final do mês. Então, esse cálculo para mim não vale. Esse resultado final, dinheiro que eu deixo de ganhar, ou dinheiro que eu vou perder no final do ano, para mim não é uma realidade. A questão que entra é, existem valores que são valores intangíveis. Como assim valores intangíveis? Hoje nós estamos no mercado onde todo mundo reclama da crise, reclama do número de desemprego, são mais de 11 milhões de desempregados no Brasil. E aí, quando a gente pensa nesses dados, a pergunta que a gente deve fazer é, se na minha empresa essa crise entrasse, e a empresa tivesse que desligar, que demitir 50% de todos os colaboradores, eu faria parte dos 50% que ficam na empresa ou eu faria parte dos 50% que saem da empresa? Essa é a grande pergunta que a gente precisa se fazer, entendem? Então, aqui é a questão, eu não quero só que você se mantenha na empresa, eu quero também que você consiga ser promovido. Assim como eu entrei como vendedora, ganhando R$800,
e depois conseguir obter um salário de 50 mil reais na mesma empresa, a gente pode fazer a nossa empresa crescer e nós podemos crescer junto com essa empresa e ganhar muito mais. Então, um funcionário que fica estagnado a vida inteira, ele não vai perceber, aqui do João Paulo, né, comentando, o funcionário que fica... eu tenho uma pergunta, já vou passar aqui. Um funcionário que fica estagnado, ele não vai receber convites para trabalhar em outras empresas. Tem uma frase do Valdez Ludovic que ele comenta, ele fala assim, mas se você não faz o que você ama e faz mal feito por isso, você nunca vai ser achado por nenhum outro headhunter, por nenhum caçador de talentos. Ele não vai te achar para poder te ajudar. Então, para poder te chamar para um cargo melhor, para uma empresa melhor, para uma outra profissão. Então, até mesmo para você conseguir trabalhar em outra empresa ou para ser promovido, você precisa desempenhar bem a sua função e entregar bons resultados. Então, isso funciona para qualquer profissional. Eu falo por experiência própria, já fui funcionária um dia e eu sei o que é isso. O Ailton comentou aqui, na calculadora, se o salário também é por semana. Não, o salário é por mês, é o seu salário mensal. Né? Você pega o seu salário mensal e lá tem a carga horária, a carga horária que você trabalha, lá tem escrito por semana ou por mês, embaixo, pequenininho. É porque tá bem pequenininho, mas ele tem as instruções para vocês poderem preencher da forma adequada. Então, é um salário que vocês recebem por mês, vai ficar mais fácil o cálculo para vocês, né? Por exemplo, no final do mês, sou funcionária, eu tiro 5 mil reais, eu tiro 10 mil reais por mês de salário. Então, você coloca o seu salário por mês, coloca a carga horária que você trabalha semanal, e ele vai fazer esses cálculos automaticamente para vocês, certo? A Gisele comentou aqui que está conectada para a empresa, data e hora está correta, controle... Ok, qualquer coisa o João Paulo está dando suporte por aí, né? Respondendo a todas as dúvidas. E olha só, vamos para... Então, a segunda dica é dizer não àquilo que não acrescenta. Diga não a esses ladrões do tempo. Diga não a essas atividades que não está somando nada na sua vida. Aquela pergunta, quanto do seu tempo você dedica a atividades que gerem lucro? O que você poderia substituir? O que você poderia acrescentar? Você pode estar pensando, mas o que eu vou fazer no trânsito? Não tem nada que eu possa fazer, não tem dinheiro para morar mais perto do meu trabalho. E eu preciso enfrentar um trânsito de 1 hora, que seja, por exemplo. E aí tem podcast. Já viram os podcasts? Você pode baixar esse aplicativo pelo App Store ou pelo Android, todos eles têm, chama podcast. A gente pode escrever aqui no comentário a forma certa. E aí... vocês podem colocar lá TatiCast. TatiCast, eu coloco várias dicas gratuitas, dicas quase que diárias, para você colocar em prática na sua vida. Existem livros em áudios, eu adoro ouvir livro em áudio quando eu estou no trânsito. Agora eu voltei a estudar inglês, e aí o que eu recebi da minha professora de inglês? Um CD, e aí fico ouvindo áudio em inglês para treinar mais o ouvido. Eu escuto no trânsito. Então, o trânsito, para mim, sempre é produtivo. Eu posso ficar 2 horas no trânsito. Eu estou aprendendo, eu estou treinando meu inglês, eu estou ouvindo livro em áudio, eu estou ouvindo podcast com conteúdos relevantes que tem feito muito bem para a minha vida. Então, existem muitas técnicas, muitas dicas que a gente pode colocar em prática e minimizar e reduzir esses ladrões do tempo que têm destruído toda a nossa produtividade, todos os nossos resultados. É esse ponto que tem que trabalhar. Vamos para o terceiro e último segredo, então, para a gente fechar com chave de ouro. A Giovanni comentou aqui, olá, venho aqui parabenizar pelo excelente trabalho, pois é muito proveitoso, muito obrigada. Muitas participações aqui, muitos comentários. Qualquer coisa, Murilo me passa alguma pergunta, alguma dúvida, para não deixar passar nada despercebido. Muito obrigada pela participação de vocês também. E a terceira e última dica de hoje, da aula de hoje vamos calcular aquilo que eu chamo de lucro burro. Como assim lucro burro? Existem muitas coisas que a gente quer economizar, mas que é uma economia tão burra. A gente não para fazer um cálculo real. Você quer ver? Vou citar alguns exemplos de economias burras. Não é assim. Um dos lucros burros.
Às vezes você vai comprar uma passagem aérea, ela tá, sei lá, R$ 1.800, passagem aérea para um lugar. E você tem que ir para um lugar que é 600 quilômetros. 600 quilômetros, dependendo do trânsito, da estrada e tal, mas deve dar o quê? Umas 6 horas, mais ou menos. E aí, para ir, você vai gastar 6 horas. Para voltar, você vai gastar 6 horas. 12 horas na estrada. No avião, seria muito mais rápido, porque tem voo direto para essa cidade. E só que seria muito mais rápido, mas em termos de combustível, para o carro ou de passagem aérea, a passagem aérea sai bem mais cara. E aí você fala, vou economizar. Vou economizar dinheiro, vou de carro, vou dirigindo, vou pegar 6 horas de estrada indo, 6 horas voltando, e se der tudo certo. E se não acontecer nenhum imprevisto no meio do caminho. Porque no avião, apesar de ser às vezes rapidinho, 1 hora, né, mas é voo direto, tudo bem, tem que chegar 1 hora antes, mas lá tem Wi-Fi, a gente pode fazer tantas coisas. Eu rendo muito, produzo muito no aeroporto. Inclusive, os momentos que eu coloco meus WhatsApps em dia é no aeroporto. Aproveita aquele momento que aí é sem interrupções e, ó, conectada ali para responder tudo. Então, aí a gente pensa, vou economizar. Eu devo economizar pelo menos uns R$ 800, não sei, né? Tudo vai depender do valor que está o combustível também, que não tá lá essas coisas. Mas aí você começa a fazer esses cálculos e aí eu te pergunto, qual o valor da sua hora de trabalho? Porque dependendo do profissional que você for, se você já for um expert, a sua hora de trabalho não é tão barata assim. Coaches. Eu conheço coach que cobra R$ 100 a hora. E eu conheço coaches que cobram 1.000, 1.500 ou até mais a hora. Se você é um coach que ganha R$ 1.500 a sua hora, será que compensa ficar 6 horas na... Então, calcular esses lucros burros. Eu comecei a calcular muito isso no meu dia a dia, na minha vida, nos pequenos detalhes. Por exemplo, quem é mulher, quem é dona de casa, sabe o que é isso, né? Por exemplo, às vezes a pessoa chega no final de semana e tem que lavar roupa, limpar a casa, e aí eu me fiz a pergunta, peraí, será que vale a pena? Quanto custa a minha hora de trabalho? E eu fazendo um trabalho tão operacional, às vezes tão ingrato, porque você limpa e de repente, quando vê, já tá tudo sujo de novo. Então você não sente uma evolução tão clara, tão transparente isso na sua vida. E aí eu falei, será que não compensa mais eu investir, contratar um profissional para isso, especialista, que vai fazer muito melhor que eu, que tem essa profissão, eu vou até, inclusive, gerar mais empregos, do que ficar tudo preso só em mim, entendeu? Então, quando a gente começa a fazer esses cálculos, a gente obtém um resultado muito maior. E eu fiz isso, inclusive, em questões de ir ao banco. Às vezes, a gente, quando se torna um empresário, a gente quer economizar nos pequenos detalhes. E aí você fala, não, é uma coisa de banco, eu vou ali, resolvo, vou ficar na rua, eu vou visitar um fornecedor, vou pegar umas coisas e tal. E aí, será que não compensa eu contratar um office boy? Será que não compensa eu contratar uma secretária para quem é empresário, para fazer algumas coisas? Ah, não, mas fica caro. Às vezes, você, dependendo do profissional, você vai ter que pagar 3 salários mínimos, vai ter que pagar R$ 2.500. R$ 2.500 é muita coisa. Calcule a sua hora de trabalho hoje, o quanto que você conseguiria render mais, o quanto você conseguiria produzir mais, focar o seu tempo, focar na sua energia, naquilo que realmente vale a pena. E aí sim você vai ganhar um resultado muito maior. Por exemplo, quando eu vou viajar, eu geralmente nem ocupo o meu HD interno, sabendo dos locais onde eu vou, como que vai ser, como vai funcionar. Minha secretária faz tudo. A Dainara cuida de mim. Então, às vezes o pessoal fala assim, de que horas que é seu voo? Eu não sei. Como você não sabe? O voo é hoje. Eu falei, não, eu sei que vai ser à tarde. Mas o horário ainda tem que olhar aqui, porque ela já fez meu check-in, já está tudo pronto, ela vai me dando sinais, então ela vai me ajudando nesse sentido. Né? Tá, você vai ficar em qual hotel lá? Não sei, mas você está viajando agora, você não sabe qual hotel você vai ficar, como assim? A Tainara cuida de mim, entendeu? Então ela está cuidando de todos os detalhes. Por quê? A gente consegue cuidar de todas as coisas ao mesmo tempo. Barack Obama já comentou isso em uma entrevista. Ele tem que preocupar com o rumo de uma nação. Não dá para ele se apegar a pequenas decisões do dia a dia, que roupa eu vou vestir, o que eu vou fazer com isso. Então ele tem uma equipe multidisciplinar que ajuda ele nesse sentido de alguma forma. Vale a pena, são investimentos, não são custo, não é gasto. Tem coisa na nossa vida que não é gasto, que não é custo, são investimentos. E aí tome cuidado com seus lucros burros, com as suas economias burras, que no final, se for colocar na ponta do lápis, você está perdendo muito mais dinheiro do que ganhando.
Essas são, então, as 3 dicas. Repassando, seja um expert naquilo que você faz, e aí você vai conseguir ganhar mais dentro da sua hora. Segundo, aprenda a dizer não a tudo aquilo que não te acrescenta, inclusive os ladrões do tempo. Nós vimos na calculadora quanto de dinheiro, especificamente, nós estamos perdendo. E para parar de perder tanto dinheiro assim, eu quero fazer um convite agora no final e contar de uma surpresa que eu preparei para vocês, algo bem diferenciado. E o terceiro, dúvidas também para eu responder. E eu quero contar a grande novidade, a grande surpresa, né, que eu preparei para vocês, já fazendo um fechamento aqui. Eu tinha um compromisso de entregar um conteúdo relevante, um conteúdo que pudesse agregar algo na vida de vocês. E a minha pergunta agora é: agregou? Tem dicas novas para vocês implementarem, para vocês colocarem em prática na vida de vocês? Deixem aqui o comentário de vocês, se agregou, se vocês já têm insights, se já têm ideias e se já estão com radar. Lembra das grávidas, lembra do carro? Agora eu vou ficar com o meu radar, tudo que eu vou fazer. Esse é o depoimento de vários alunos que eu já recebi. Tati, depois da sua aula, depois do seu treinamento, eu vou fazer as coisas, eu lembro de você. Eu sou interrompida, eu lembro de você, quanto tempo que eu gasto na interrupção. Vejo um ladrão do tempo, eu lembro de você. Então a pessoa começa a ficar com o radar mais ligado. E esse ato de ficar com o radar mais ligado faz com que ela consiga ter um desempenho, uma performance muito melhor, muito superior. E a ideia também, o objetivo desse treinamento, como eu comentei com vocês, não foi só de gerar conteúdos novos, foi de gerar uma reflexão, foi de ajudá-los a pensar mais em algumas coisas e principalmente voltar esse radar, vocês, para isso, e criar um desenvolvimento, porque nós somos como uma árvore. Uma árvore, se ela não estiver crescendo, se uma árvore não estiver em evolução, assim como nós, significa que ela está morrendo, ela está perdendo vida. Ou ela está crescendo, ou ela está morrendo, são as fases da nossa vida. Então, eu espero que aqui ninguém esteja morrendo, que nós possamos cada vez mais crescer, evoluir na nossa vida, na nossa carreira, descobrir métodos novos que funcionem, e essa é a minha ideia. Eu quero agora fazer um convite para vocês, um convite para participar do workshop de produtividade Gold. Esse workshop de produtividade Gold, ele vai ser uma aula presencial, que vai ocorrer aqui em Goiânia, na segunda-feira agora, de segunda a quinta-feira à noite. O que é a ideia? Eu faço alguns cursos online, inclusive tem um curso de produtividade, quem tiver interesse, tem um curso online também de produtividade, é só acessar academiadefenômenos.com.br. Mas eu sempre fiz questão de ter encontros presenciais e fazer um curso presencial, como esse workshop de produtividade, porque lá nós podemos viver uma verdadeira experiência. Lá eu quero estar perto, em contato com você, eu quero saber um pouco da sua vida, eu quero construir a sua agenda em parceria com você, eu quero te passar técnicas como um método, um passo a passo. Por quê? Aqui nós já vimos várias dicas, várias experiências riquíssimas para a gente colocar em prática. E com certeza, quem colocar em prática vai ver resultado, não tem erro, não tem como não funcionar. Então, mas agora eu quero oferecer a você um método, um passo a passo, um sistema que já funcionou para milhares de pessoas no Brasil inteiro. E se você colocar em prática esse passo a passo, e o que é melhor é que ele fica fácil. Quando a gente vê as dicas soltas, vê dicas aleatórias, fica mais complicado a gente colocar em prática em nossas vidas do que quando a gente tem um método. Porque quando a gente tem um método, é um passo a passo, você consegue se planejar melhor, você consegue esquematizar e você, de fato, vai conseguir colocar isso em prática na sua vida. Então, esse workshop de Produtividade Gold, que é presencial, que vai ocorrer na próxima semana à noite, ele tem esse foco. O foco é de passar um método que funciona, um sistema, para que você consiga colocar em prática na sua vida e depois disso colher alguns frutos. Nós temos vários depoimentos de pessoas que já fizeram esse curso, que conseguiram resultados fenomenais. Nós vamos compartilhar, vamos colocar aqui os links
desses depoimentos para vocês depois vocês assistirem com mais calma, inclusive aprender e ver o que funcionou, o que deu certo para o dia a dia deles. Então, o que é o presente? O que é o bônus que eu preparei para vocês? O bônus é o seguinte: se você fizer o curso presencial comigo, você vai ganhar também o curso online. Eu coloquei isso como bônus. Para quem já assistiu outros webinários e quem já acompanha o que é o curso online, sabe que um curso online ele custa R$ 797. Você pode acessar agora academiadefenômenos.com.br e ter acesso ao que faz parte desse conteúdo online. O conteúdo online de gestão do tempo 1.0, ele tem não só um curso em formato de vídeos, como ferramentas para você aplicar, e tem outros bônus dentro dele. Então, é um bônus dentro de outro bônus, é um bônus gráfico que eu vou entregar. E aí, esse bônus, ele tem como você ter uma educação financeira melhor, porque a questão é, quando você conseguir ganhar muito dinheiro, quando você conseguir fazer as suas horas valerem muito mais, o que você vai fazer com esse dinheiro? A gente tem que aprender não só a ganhar dinheiro, mas a administrar melhor o dinheiro que a gente ganha também, para ter prosperidade, para termos abundância em nossas vidas. Então, lá tem um curso com o professor Estevão Daltro, que é um grande parceiro, aluno meu na área de produtividade também, e ele é especialista nessa área financeira e ele preparou com muito carinho esse bônus. Lá também tem como bônus uma parte de ansiedade, que é o mal do século. As pessoas estão estressadas, estão ansiosas, e a gente precisa lidar melhor com isso, porque pessoas que não são estressadas são 24% mais produtivas do que as outras. Isso já foi comprovado em pesquisa. Então, lá também tem um vídeo para te ensinar a controlar melhor a ansiedade e ter o que a Rosane Santos, que é uma psicóloga especialista nessa área, expert dessa área, fala como a ansiedade do bem. Temos vários vídeos de bônus, temos hangouts, webinários ao vivo também, de responder dúvidas lá, e esse é a plataforma online que você vai ter acesso com bônus adquirindo esse curso presencial. Por quê? Porque eu quero que você tenha consistência. Já existem vários estudos que comprovam que de qualquer aula, de qualquer palestra que a gente assiste, nós absorvemos em média 10% disso. Então, vocês vão ter uma oportunidade, 10% já pode fazer um verdadeiro estrago, já vamos arrebentar em termos de resultado. Vocês vão ter a oportunidade de absorver muito conteúdo, viver essa experiência que é o presencial. Inclusive, existem estudos que quando a pessoa só lê algo, ou quando ela faz algo, quando ela vive algo, ela aprende muito mais. Assim, 90% mais de aprendizado quando a gente faz do que só ler ou só ouvir alguma coisa. Por que quando a gente faz, nós temos mais aprendizados? Porque ele entra na célula do corpo. Existem estudos da ciência que comprovam isso. Então, a ideia desse curso presencial é justamente isso. É fazer entrar pela célula do corpo de vocês, é vocês terem uma verdadeira experiência, ter interação, ter network, estar com profissionais renomados de vários segmentos e poder perceber que todos nós sofremos, às vezes, os mesmos desafios, os mesmos sofrimentos e podemos a nossa realidade de vida. Então, os conteúdos que eu vou passar nesse workshop de produtividade online, eu vou passar muito sobre neurociência aplicada à gestão do tempo para vocês. Vai ter um método que eu desenvolvi, é um método baseado naquela ferramenta internacional, mundialmente conhecida, que é o Canvas, que ele veio do Design Thinking, e eu adaptei e criei o Time Model Canvas. Então, vai ser uma chance única de você ter acesso a essa plataforma do Time Model Canvas, para você colocar isso em prática na sua vida e conseguir obter muito mais resultado. É um método que você vai colocar na parede da sua casa, ou no armário, onde você quiser, lá eu vou explicar os detalhes, e você vai ver toda a área da sua vida. E aí, aquilo que vocês comentaram, nossa, como é difícil identificar os meus talentos. Essa plataforma, essa ferramenta, vai te ajudar a identificar os seus talentos. Ah, como é difícil identificar o meu foco, como que eu vou ganhar dinheiro? Lá a gente vai ver como vai ganhar dinheiro. No curso, nós vamos trabalhar a mentalidade que eu preciso ter, porque nós nos auto-sabotamos constantemente. Então, qual é a mentalidade que eu preciso ter para conseguir ser mais produtiva, para conseguir ser mais próspera, para conseguir ganhar mais dinheiro? Nós precisamos mudar o nosso modelo mental. E tudo isso nós vamos vivenciar com técnicas da PNL, da programação neurolinguística,
e várias ferramentas, estudos que eu fiz na Universidade de Harvard, na Universidade de Ohio, na Universidade de Atlanta. Isso foram estudos presenciais, nas 3 faculdades que eu pude fazer curso lá dentro. E, além disso, vários estudos da Universidade de Stanford, da MIT, ou seja, são métodos comprovados mundialmente. A Franklin Covey, ela investiu milhões em estudos a respeito disso. Nós vamos trazer vários estudos, várias das pesquisas para cá, para que a gente consiga, de fato, aplicar isso em nossas vidas e obtermos muito mais resultado. Quero compartilhar com vocês lá histórias de pessoas, o que elas fizeram, o como elas fizeram e qual o resultado que elas tiveram no final, para que a gente consiga seguir esse mesmo rastro e obter um resultado bem superior ao final. Essa é a forma do curso. Então, o grande bônus para você é que você, investindo nesse treinamento, você vai conseguir ganhar um bônus que é um curso online. E esse treinamento nosso presencial, nós vamos colocar agora o link aqui, a equipe já vai colocar o link para vocês acessarem lá no Hotmart, vocês já podem fazer a compra online. Ele parcela para vocês em várias vezes para facilitar o pagamento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a nossa equipe de consultores também está aqui no Instituto De Angela, de plantão. Nós vamos deixar os nossos telefones, os nossos contatos. Vocês vão poder conversar, inclusive, comigo. Tati, eu quero tirar uma dúvida. Esse curso, ele serve para mim? Ele vai funcionar para mim? Eu estou com esse problema aqui, específico. Nós vamos trabalhar isso. Se você quiser conversar comigo pessoalmente, eu estarei aqui no Instituto, não vou viajar essa semana, então eu posso falar com você por telefone, fala com a equipe, olha, eu quero falar com a Tatiane para fechar o curso. Fala comigo, eu estarei à disposição. E para você se sentir ainda mais seguro para realizar aproveitar essa melhor oportunidade da sua vida, eu quero aqui te dar uma garantia. Porque eu acredito tanto que esse curso funciona, até mesmo pelos depoimentos que eu já recebi, e o quanto ele funcionou para a minha própria vida, que eu quero fazer um desafio para você. Você vai se matricular nesse curso. Segunda-feira, você vai assistir o primeiro dia de aula. Às 18 horas, já estarei lá, te esperando para você assistir. E se você assistiu a aula segunda-feira e sentiu que a aula de segunda não agregou nada, não contribuiu com nada, não gostei, eu vim aqui, não era isso que eu queria, não estou satisfeito, a gente devolve o seu dinheiro. Então, você vai assistir um dia de aula, você vai assistir segunda-feira, e se você achar que não agregou nada, aí você nem vai precisar perder o seu tempo assistindo terça, assistindo quarta, quinta, que é até o dia que vai o curso. Você não vai perder mais seu tempo, você não vai perder seu dinheiro, a gente devolve tudo 100% na íntegra. Por quê? Porque eu quero que esse curso realmente acrescente muito na sua vida. É o que eu falo em todos os meus treinamentos. A gente tem que calcular o ROI, o retorno sobre o investimento. Então, calcula o quanto que isso vai gerar de retorno para você. Eu investi esse valor. Quanto que eu vou ter de retorno sobre esse investimento? É um investimento que você vai fazer para você realmente ter a certeza de que o curso valeu a pena. Tem que ter um retorno no final. Então, nós vamos deixar aqui os nossos contatos, vamos deixar o link para você já acessar, ver o valor do curso, se quiser já se inscrever de forma online mesmo, para facilitar, para ter mais comodidade para você, o link já vai estar disponível aí, o nosso link do Hotmart. E aqui o Murilo comentou que está no YouTube, né? Está no YouTube, o link? É isso mesmo. Colocou no YouTube, vai colocar também no Abjam. A gente vai disponibilizar aqui de forma bem tranquila para vocês. E eu quero agradecer a participação de todos vocês. Agora é só vocês clicarem no link, né? Quero transformar o meu tempo em ouro, quero participar dessa oportunidade. E nós vamos ter a oportunidade de nos vermos pessoalmente na segunda-feira. Muito obrigada por todos, almocem bem, entendeu? E a gente vai se falando, vou deixar o contato aqui também. E quem já quer anotar, eu posso compartilhar o telefone do Instituto, que é o DDD 62 3095 7171. Nós vamos colocar aqui também, inclusive, o telefone de WhatsApp, para quem quiser se comunicar conosco. Muito obrigada, sucesso a todos vocês e vamos colocar em prática essas 3 dicas de sucesso e depois compartilharmos os resultados. Muito obrigada!